Vocês viram que eu coloquei o título aí, Por que os antigos acreditavam em tanta bobagem? E coloquei um ciclope na capa da live? Pelo seguinte, porque eu postei um vídeo, né? Na verdade, dois, sobre o tema de gigantes. Teve primeiro um vídeo falando sobre a ideia de gigantes na Bíblia e como que esse tema de gigantes na Bíblia foi se desenvolvendo ao longo da tradição no judaísmo antigo e no cristianismo antigo, interagindo com outras culturas também, né? Então o Gilgamesh aparece nesse vídeo, os titãs da mitologia grega aparecem nesse vídeo, e por aí vai, né? E aí, na semana seguinte, ou sei lá, o vídeo seguinte, eu postei falando sobre por que que os antigos acreditavam em gigantes. E esse vídeo é especificamente sobre a crença em ossos de heróis que eram cultuados como relíquias na Grécia Antiga. E esses ossos eram de proporções gigantescas, e o argumento que eu trago no vídeo, um argumento que eu conheci pelo menos a partir da Adrienne Mayor, né, que é uma professora de Harvard, faz essa correspondência de os locais onde esses ossos eram encontrados são exatamente os locais que a gente sabe hoje que tem muita fauna, né, de animais gigantescos do Pleistoceno, como mamutes, mastodontes, dinotérios e coisas do tipo, né? Então essa hipótese de que os fósseis de grandes animais podem ter servido como evidência para a crença em gigantes. Beleza. Aí, nesses dois vídeos, mas principalmente no segundo vídeo, vários comentários apareceram questionando a minha boa vontade em relação aos antigos. Como se eu estivesse fazendo pouco da inteligência dos antigos. Tipo assim, não, mas você está mesmo sugerindo que os antigos acreditariam, confundiriam um osso de mamute com um osso de humano? Eles eram inteligentes, né? Eles saberiam a diferença entre uma coisa e a outra. Vou até pegar uns exemplos de comentários aqui, uns mais polidos. Só me responde uma coisa: você acha que os antigos eram burros e a gente tão esperto assim que eles não teriam percebido que o crânio era diferente do ser humano? E aí outra pessoa perguntou aqui, eles sabiam muito bem diferenciar, disse, né, na verdade, eles sabiam muito bem diferenciar osso de animal de osso humano. Não subestimem a inteligência dos antigos. Não faz sentido eles confundirem a escápula humana com a de um mamute. Só observar o conhecimento absurdo que eles tinham sobre anatomia nas estátuas feitas, detalhes absurdos que eram destacados, inclusive músculos, que somente aparecem com movimentos do dedo anelar. Não me recordo qual estátua mostra isso. Eu acho que ele está se referindo a uma estátua, uma escultura do Michelangelo, né? Acho que ele está falando do Davi do Michelangelo, se eu não estiver enganado, que não é do contexto. Mas, de qualquer forma, continuando o comentário, é erro achar que os povos antigos eram ignorantes. E aí, beleza. É um erro achar que os povos antigos eram burros, que os antigos eram burros e que os modernos são inteligentes? É claro que é um erro. E o vídeo não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com reduzir a inteligência ou desconfiar da capacidade cognitiva dos antigos. E aí tem dois pontos que eu preciso destacar para deixar isso bem evidente. Primeiro ponto: inteligência e conhecimento são coisas diferentes. Inteligência e informação são coisas diferentes. Quando você pega uma pessoa muito inteligente e coloca ela para tentar ler um exame de ultrassom, uma pessoa que fez um teste de QI e o resultado foi 300, sei lá. Eu acho que esse é um número alto, né? Não sei qual que é exatamente o parâmetro de teste de QI. Mas a pessoa tirou um número elevadíssimo no teste de QI, resolveu problemas lógicos fantásticos. E aí aí se dá para essa pessoa um exame de ultrassom para ela identificar ali as estruturas do bebê e tal. Ela pode ter muita dificuldade. E um médico treinado naquela arte, né, e aprendeu a ver ali, a ler, decodificar aquela informação, ele vai ter muita facilidade mesmo tendo um QI muito menor do que essa outra pessoa. O fato de um conseguir resolver aquele problema e o outro não significa que um é mais inteligente do que o outro. Ele está mais preparado para aquela tarefa. E o preparo é algo que não é meramente individual. É resultado, muitas vezes, de socialização. Uma pessoa super inteligente que cresce num ambiente sem nenhum recurso à informação, cresce sem, por exemplo, internet, sem acesso a um Google, a uma Wikipédia da vida, a livros, a educação formal de qualidade, etc. E outra pessoa muito menos inteligente na questão de potência cognitiva, por assim dizer, né?
A pessoa pode ter um hardware, né, mais avançado, cerebral. Se você colocar essa pessoa sem acesso à informação, essa pessoa não vai ir muito longe. Então, assim, o fato dos antigos acreditarem, por exemplo, em coisas que hoje a gente considera bobagem, como de que existiam pessoas com cabeça de cachorro, e se você viajasse longe o suficiente para o leste, você encontraria pessoas com cabeça de cachorro. Isso é um absurdo para nós hoje, para a maioria de nós hoje, porque a gente, não porque a gente é mais inteligente, mas porque a gente tem mais repertório geográfico, a gente sabe melhor como são os outros lugares do mundo, sem precisar ter saído de casa. Eu nunca fui na China, mas eu tenho um conhecimento do que é a China hoje muito maior do que, sei lá, uma pessoa na Idade Média que só sabia sobre a China a partir de relatos de viajantes que já eram intermediados por outros viajantes e por outros viajantes e por outros viajantes, né? Um cara chegou na China, teve uma visão daquilo, transmitiu para alguém que contou para outro, que contou para outro, que contou para outro, que chegou naquele cara. E aí ele acredita que tinha dragões puxando carroça na China. Esse cara é burro? Não, ele não é burro. Mas se ele tivesse a possibilidade, né, tecnológica ou de viajar mesmo, de fazer essa experiência e ir na China ver a coisa, provavelmente ele perceberia que ele estava errado. Então ele é um problema de informação, um problema de repertório, não é um problema de inteligência. Então eu vejo muitas vezes as pessoas tentando salvar a inteligência dos antigos, o que é louvável, um esforço louvável, salvar a inteligência dos antigos, mas exagerando demais as possibilidades dos antigos conhecerem certas coisas. Como é que você vai querer comparar a astronomia na antiguidade, a astronomia de um Aristóteles com a astronomia atual, que hoje as pessoas têm acesso a telescópios extremamente avançados, têm acesso a, enfim, uma série de teorias matemáticas, físicas, astronômicas que foram desenvolvidas ao longo de séculos. Existe uma quantidade de gente hoje pensando sobre astronomia que é infinitamente maior do que as pessoas do tempo de um Aristóteles da vida, porque hoje a gente tem institutos, né, faculdades, tem, enfim, a profissão de astrônomo, de físico, etc., e tudo que é relevante para essa área é algo regulamentado, né? Você tem um estímulo às pessoas a seguirem essa profissão. Um Aristóteles da vida, ele estava falando de astronomia, estava falando de botânica, estava falando de ética, estava falando de política. Ele não era um especialista. Hoje você tem pessoas que do fim da sua graduação, vamos colocar, da sua graduação mesmo, sei lá, vamos por 20 anos, os 20 anos de idade, até os 80 anos de idade, dedicam a vida a discutir exclusivamente uma certa teoria astronômica. Então, tipo assim, a chance desse cara fazer progresso nessa área é muito maior do que o Aristóteles fazer progresso nessa área, mesmo que ele seja mais burro do que o Aristóteles. Mesmo que o Aristóteles tenha uma capacidade cognitiva, tenha um QI, se você quiser usar esse critério, maior do que os astrônomos atuais. E eu acredito que o Aristóteles era um cara absolutamente brilhante. E se você trouxesse o Aristóteles de volta à vida, né, usasse um jutsu para invocar o Aristóteles de volta para o presente, ele não defenderia as ideias que ele defendia na época. Porque ele teria acesso a instrumentos, teria acesso a uma comunidade para conversar que ele não teve acesso na época, com já esse repertório muito grande de história da astronomia, de tentativas e erros na história da astronomia, e por aí vai. Então, assim, o Francis Bacon, que é um autor que é às vezes conhecido como o último dos antigos, o primeiro dos modernos, né, que é um autor ali muito importante do contexto da Revolução Científica, da chamada Revolução Científica do século XVII, ele tinha uma frase muito interessante, que é o seguinte, que nós somos mais velhos do que os antigos. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que os antigos, a gente imagina antigo, né? Então, a pessoa barbada, enfim, e nós somos novos, né? O novo são teorias novas, mas na verdade nós somos mais velhos do que os antigos, porque nós temos acesso à experiência deles. E a gente pode crescer a partir da experiência deles. Eles não podem crescer a partir da nossa experiência. Os antigos, de certa forma, morreram. Eles não têm acesso mais a nada. O que eles produziram a partir do que eles tinham acesso e acabou. Hoje a gente pode produzir a partir do que eles tiveram acesso e muito mais. Então, em muitas áreas, claro que isso não essa ideia de esse progressivismo não funciona para todas as áreas, né? Então, sei lá, em ética, você pode falar que hoje a gente tem uma ética pior do que dos tempos de Aristóteles. Ok, pode ser. Mas, em termos de conhecimento de informação, de conhecimentos dependentes de informação, tipo uma astronomia, tipo uma anatomia vegetal, etc., é incomparável o que um biólogo hoje sabe de paleontologia
se você pega sei lá, um Aristóteles, né, que escreveu muito sobre biologia, mas é incomparável. As pessoas hoje muito mais facilmente têm acesso a uma quantidade de informação que permite, e de teorias e pares para conversar, que permite que elas desenvolvam teorias muito mais sofisticadas e muito mais próximas da realidade, muito mais pertinentes do que teorias desenvolvidas por Aristóteles, que viveu em outro contexto muito mais limitado em termos de repertório, ainda que ele possa, de novo, ser mais inteligente do que qualquer um dos modernos. Então esse é um primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: não existe os antigos e os modernos. Não existe, não dá, é uma generalização absurda falar que os antigos eram burros e os modernos eram inteligentes, ou vice-versa. Porque em todas as épocas você tem gente mais burra e mais inteligente, você tem gente mais crédula e gente mais cética, você tem gente mais preocupada com a verdade, menos preocupada, você tem gente mais emocionada, gente mais racional. Isso é em qualquer época da história da humanidade. Então, na antiguidade, tinha gente que desconfiava das histórias de gigante. O próprio Pausanias, que eu falo no vídeo, que acreditava em algumas histórias de gigante, ele desacreditava de outras, achava que muitas delas eram farsas. E essas farsas pegavam outras pessoas, que eram menos desconfiadas do que o Pausanias. O Luciano de Samosata, que é um autor sírio do segundo século, depois de Cristo, ali de cultura grega, né? Ele achava que era ridículo uma pessoa acreditar na Ilíada e na Odisseia de Homero. E tinha gente que acreditava, muita gente acreditava. O Luciano não, e várias outras pessoas não. Então, assim, muita gente na antiguidade, entre os gregos, de novo, a gente está pegando os gregos porque foi o tema do vídeo, né? Muita gente entre os gregos na antiguidade acreditava literalmente nas histórias da mitologia. E muitos filósofos escreveram reagindo contra essas pessoas, dizendo que era ridículo uma pessoa acreditar que Zeus poderia cometer, por exemplo, imoralidades. Que os deuses poderiam estar submetidos às paixões, aos vícios humanos. Então, em qualquer época da humanidade, você tem uma pluralidade de posições e você tem diferentes tipos de relacionamento com a realidade. Alguns, de novo, mais crédulos, mais céticos, alguns mais racionais, outros mais passionais, e por aí vai. Sempre foi assim, ainda hoje é. Tanto é que, de novo, você pode pegar gente hoje que acredita em gigantes, hoje tem gente que acredita em gigantes, mas a maioria das pessoas não acredita em gigantes, né? Eu acho, né? Não sei, nunca vi nenhuma pesquisa a respeito disso. Mas a maioria das pessoas acredita que a Terra não é plana. Mas hoje tem gente que acredita que a Terra é plana. As pessoas hoje que acreditam que a Terra é plana são mais burras do que as pessoas que não acreditam que a Terra é plana? Eu não acho isso de forma alguma. Depende do critério de inteligência que você estiver empregando, né? Mas uma pessoa hoje que é terraplanista, eu tenho certeza que muitas delas, talvez a maioria, eu apostaria que a maioria sim, sabe mais, estuda mais astronomia do que eu. Sabe mais de astronomia do que eu. Tem maior capacidade, de, por exemplo, de ler um estudo de física, de astronomia, enfim, de matemática, das áreas pertinentes à questão, do que eu. Mas elas tomam essa decisão por vários outros fatores. De questões muitas vezes sociais, de pertencimento a grupo, às vezes a pessoa quer muito acreditar e isso enviesa fortemente a pesquisa dela, mas não é porque ela é burra. Se você for discutir com uma pessoa que é terraplanista, uma pessoa que não é especialista em astronomia, que aprendeu que a Terra é redonda simplesmente porque foi na escola, e pegar para discutir com um terraplanista experiente, um cara que está discutindo sobre terraplanismo há décadas, essa pessoa vai tomar um pau no debate, com certeza. O terraplanista tem mais repertório, só que eu acredito que ele está fazendo escolhas equivocadas na relação dele com esse repertório. Né? Tá deformando as evidências ou fazendo o chamado cherry picking, né? De você seletivamente dar atenção só às informações que te interessam para comprovar aquilo que você quer que seja comprovado e ignorar todo o resto, né? Então, assim, tem gente que defende posições hoje que são absurdas, que são bobagens, né, como eu coloquei no título, para a maioria das pessoas, mas que não é um problema cognitivo. Não é porque as pessoas são burras. O conhecimento e o posicionamento das pessoas a respeito de várias questões vai para muito além de um teste de QI, do que um teste de QI pode resolver. Então, assim, esse é o segundo ponto. Então, recapitulando, né? Primeiro ponto, os antigos eram mais inteligentes. O fato dos antigos acreditarem em coisas que hoje a gente acha absurdo mostra que eles eram mais burros? Não. Mas eles tinham um repertório muito mais limitado do que o nosso. Isso é fato. Segundo, os antigos
eram mais burros? Quais antigos? Né? É preciso complexificar isso aí. Tinha gente que certamente era mais crédula e acreditaria em uma... Como hoje, né? As pessoas acreditam em, sei lá, em vendas de produtos milagrosos e outras são céticas em relação a isso. Na antiguidade era a mesma coisa. Então, assim, só para esclarecer, então, que em momento nenhum com esses vídeos eu quis colocar em xeque a inteligência dos antigos. Não por acaso eu sou historiador, apaixonado por história antiga e história medieval, porque eu acho fascinante mesmo o que os caras fizeram. Eu acho a experiência humana fascinante. Eu olho para essa questão da busca de ossos gigantes, por exemplo, no passado, não acho isso uma bobagem de forma alguma. Eu acho interessantíssimo. Porque são pessoas operando dentro de uma certa realidade muito diferente da nossa. Então a gente tem que julgar essa realidade a partir de outras lentes, que não são as nossas lentes. De novo, pegando o exemplo do sinocéfalo, eu já vou parar porque eu já estou começando a repetir as coisas demais, mas eu quero deixar bem claro essa questão. Quando a gente vai para os sinocéfalos, né, que são essas pessoas supostamente que teriam cabeça de cachorro, muita gente acreditava, né, que vivia pro leste, aí você viajava pro leste e cada vez eles estavam mais pro leste, né? Essas pessoas que acreditavam nisso, naquela realidade, isso não era tão absurdo. Porque elas não tinham o mapa delas, é como se o Age of Empires, né, quem joga Age of Empires, o mapa delas estava fechadinho, estava tudo escuro. Então você pode imaginar que há uma série de coisas diferentes que estão por aí. Mas se você tem acesso ao mundo inteiro pela televisão, como a gente tem hoje, e pode clicar e assistir uma live que está acontecendo agora na rua, na China, em Paris, enfim, na França, né, vamos pegar país, né, no Congo, no Peru, você vê que, bom, eu tenho um repertório de que em todos os lugares da Terra, né, que uma grande quantidade de lugares da Terra, ninguém tem nem remotamente algo parecido com uma cabeça de cachorro. Todo mundo é mais ou menos parecido. Alguns têm o olho um pouco mais puxado, outros menos, a pele um pouco mais escura, outros menos. Mas assim, cabeça de cachorro, cabeça no centro do peito, um pé só, que aí a pessoa pega esse pé e vai rodando tipo uma roda. A gente tem tanto repertório sobre as coisas que acontecem por aí no mundo que a gente começa a descartar certas possibilidades. Para quem passou a vida inteira num vilarejo, só tendo notícias disso a partir de viajantes, e olhe lá, é possível imaginar uma série de coisas. As possibilidades não tinham sido cortadas ainda. Hoje a gente cortou muitas possibilidades. Então, enfim, só uma espécie de desabafo. E só para encapsular essa discussão toda com uma frase que eu costumo dizer, no escuro a gente enxerga demais, né? A gente não enxerga de menos. O escuro é todas as possibilidades. Quando você acende a luz, é que você percebe que o monstro do armário não está lá e por aí vai, né? Então, assim, no escuro tudo pode estar lá. Então, quanto mais a gente revela da realidade a partir de repertório que a gente adquire, um telescópio que enxerga mais longe, um sistema de satélites que faz um mapeamento da Terra e por aí vai, mais possibilidades são cortadas e cada vez menos possibilidade de fantasia a gente tem. E isso é muito frustrante, inclusive, para muitas pessoas, né? E tem muita gente que gostaria de acreditar. Eu gostaria de acreditar, talvez. Assim, eu entendo que seria muito emocionante, seria fantástico, seria uma coisa assim instigante, que dá ânimo, vivacidade para uma vida às vezes chata demais de rotina que a gente tem, se descobrissem as ruínas de Atlantis, se descobrissem uma ossada de gigante completa, se descobrissem civilizações extraterrestres visitando a Terra e por aí vai, né? Mas a gente não tem nada disso, então, tipo assim, pode ser muito legal acreditar nisso, mas na ausência de evidências, vamos deixar isso na esfera da fantasia, né? É a minha opinião, pelo menos. Não deixa a coisa tão menos interessante assim. A gente gosta de tanta coisa de fantasia. Tem gente que é fissurado por Star Wars, Senhor dos Anéis, filmes de ficção científica em geral e tal. E a pessoa não precisa acreditar que isso existe. Você não precisa acreditar que o Mestre Yoda existe. Você não precisa acreditar que a Estrela da Morte está por aí para se emocionar com esses filmes e se inspirar a partir desses filmes e coisas do tipo, né? Então, existe um espaço legítimo para a fantasia, necessário da fantasia, mas ele não pode se confundir com a realidade por uma questão de vontade de acreditar, né? E o doutor mandou um chat também, falou que vou explanar aqui, o professor voltou de viagem, viu os comentários e ficou bolado. Aí chamou a live na raiva mesmo. Continue assim, galera, mordeu a isca. Não é que eu fiquei bolado, é porque eu acredito que as pessoas que falaram isso não falam isso por mal de forma alguma. As pessoas estão dando um posicionamento que é importante elas se colocarem
para essa conversa e eu estou aqui respondendo, né, dando a minha opinião a respeito do que elas disseram, para que elas saibam qual é a minha opinião também, né, para esclarecer melhor qual é a minha opinião e a gente conversar. Então não fiquei bolado não. E outra coisa, eu tô fazendo live quinta porque talvez domingo eu não consiga, infelizmente. Talvez eu provavelmente não consiga fazer uma live domingo. Então para não deixar uma terceira semana eu quis garantir que ia ter pelo menos uma live agora na quinta.